Mas individualmente há um propósito de Deus para nós também. E aí, eu queria começar lendo lá em Efésios 2, a partir do verso 8. Onde a Bíblia fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não é de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui fala de salvação e propósito. E a primeira coisa que a gente vê aqui, aliás, eu vou estender um pouquinho mais e entrar até um pouquinho fora do assunto, mas começar a falar aqui, que desse versículo começa a dizer o seguinte, que nós somos salvos pela graça. Graça, irmão, significa favor imerecido, ou seja, favor para quem não merece. Então a salvação é para quem não merece. Então quem ainda está tentando se relacionar com Deus para merecer ser salvo, olha, eu quero dizer que tem um caminho mais fácil para você, tá? A Bíblia fala que a salvação ela é para quem não merece, mas é para todo mundo que não merece? Não, aqui fala que é mediante a fé. Então você precisa ter fé. Então a salvação não é para os que merecem, a salvação é para os que têm fé. Então aqui fala, porque pela graça são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação é um presente, não é conquistada, não é merecida, mas ela é dada para todo aquele que crê. Amém? E aí reforça que não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja, eu sei que toda religião ela é baseada em obras, né? Todo sistema religioso ele é baseado em obras. Se você for pegar qualquer religião inventada, o que acontece? Né? Você precisa fazer determinadas coisas, determinadas obras, né? Seguir determinadas regras, para que você mereça receber algo melhor lá na frente, para que você tenha uma recompensa. Seja você reencarnar de uma forma superior, seja você atravessar a espada de Alá e encontrar 15 virgens. Toda a religião, todo pressuposto de religião é o quê? Você cumprir determinadas condições, e o nome disso são obras, ok? Você ter obras, para você poder depois ser avaliado e chegar lá e receber alguma coisa. Mas veja, o cristianismo é diferente, porque começa de uma forma que, e aliás, o cristianismo começa dessa forma, aliás, o relacionamento de Deus com o homem não havia regra nenhuma, mas depois que o homem ele peca, Deus ele estabelece uma série de normas, conhecidas como a lei de Moisés. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Raciocínio, ok? Veja, e não eram 10 mandamentos. Quem sabe quantos mandamentos que eram? 613 mandamentos e ordenanças, né? E você sabe, irmãos, quem fala que segue os 10 mandamentos? Você sabe quais são os 10 mandamentos, irmãos? Ajuda aí. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás. Honrar o pai e mãe. A Deus. O que mais? Já falei. Vocês nem sabem quais são os 10 mandamentos. Você nem sabe. Agora, se você soubesse, deixa eu dizer, não são 10, são 613 mandamentos e ordenanças da lei. Você sabia disso? Você sabia que não pode comer camarão? Está lá na Bíblia, é uma das ordenanças. Picanha acho que pode. Não pode a gordura, que é só do sacerdote. Então veja, irmãos, isso aí, cumprir a lei é um tipo de obra, irmãos. Então veja, se você fosse depender a sua salvação por cumprir a lei, deixa eu dizer uma coisa, eu acho que não ia dar certo, irmãos. É porque a maioria das pessoas também, aqui irmãos, atenção,
pensa que cumprir a lei é o quê? Você vai, tipo, dos 613, vamos supor que você desse conta de cumprir 350 mandamentos e ordenanças. E aí ia chegar lá diante de Deus, ele ia botar numa balança, não, esse aqui cumpriu mais do que descumpriu, então você está dentro. Mas não é assim, a Bíblia fala lá no livro de Tiago, que se você falhou em cumprir um só item da lei, você é réu de toda ela. Então não é uma prova que você pode tirar assim um 9,5, você tem que tirar 10 ou então você está fora. Te desanimei? Te desanimei ou não? É justo o que eu quero fazer hoje, irmãos. Desista de querer receber a tua salvação pelas obras, pelo cumprimento da lei. Por isso que a Bíblia fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que isso? Porque se alguém desse conta de cumprir, você já pensou? Se o cara ia chegar lá no céu e falar, não, eu cumpri toda a lei. O cara ia se gloriar. E aqui é justamente o objetivo da lei. A lei é para que ninguém se glorie. É para que todo mundo olhe para aquelas 613 mandamentos e ordenanças e fale assim, eu não dou conta. Eu sou um miserável, eu sou um pobre pecador. Aí Deus fala, agora sim, filho. Agora você pode vir para cá. Porque quem dá conta de cumprir a lei não precisa de um salvador. Quem que precisa de salvador? Quem não dá conta, irmãos. Então o pressuposto para você receber qualquer coisa da parte de Deus é você chegar à conclusão que você não dá conta. Sabe qual que era o problema? Sabe por que os fariseus nunca receberam nada de Jesus? Primeiro, porque eles achavam que eles sabiam tudo. E segundo, porque eles achavam que Jesus era só um mestre. Então, vamos lá ver o que esse mestre está falando. Vamos analisar o que ele está falando e ver o que a gente pode aproveitar. Sabe, ao ponto que aquela prostituta que foi salva, ela sabia que ela era tão pecadora, que ela era tão errada, que ela não tinha nada que aprender de Jesus. Não dava mais tempo para aprender nada. A única coisa que ela podia era estender a mão e falar, me salva, Senhor. Sabe, então isso que é o objetivo da lei, nós entendermos que por nós mesmos, nós jamais iríamos dar conta de ser salvos. E aí a gente estende a mão, fala, Senhor Jesus, é só você vindo me salvar, eu não dou conta. Então é isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho, a salvação é isso. Pela graça vocês são salvos, favor imerecido. Agora, se fosse por obra, era favor merecido, era recompensa. Não, eu dei conta, aí eu posso me gloriar, porque eu cheguei até o céu aqui por conta própria. Sabe, se fosse possível isso, não precisava vir Jesus, irmãos. Sabe, Jesus veio Jesus, Deus encarnado, irmãos, ele veio causar uma ruptura no sistema religioso. Agora tem gente que Jesus veio e continua vivendo da mesma forma como lá no Velho Testamento. Ou seja, Jesus veio só passear aqui. Não, aconteceu algo de muito diferente ao ponto de causar uma ruptura da sua Bíblia estar dividida em Antigo e Novo Testamento. Porque Deus ele fez algo ali. E a Bíblia fala então que a salvação ela se torna agora um presente para aqueles que têm fé. E aí, isso não vem por obras, mas é um presente de Deus. Lá no 10 agora. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora você é nova criatura. Aonde? Em Cristo Jesus. Cristo ele dá um reset. Cristo ele pega aquela pessoa cheia de pecados, cheia de problemas, e agora você nasce de novo, você foi recriado em Cristo. Amém? Então você não aprendeu a parar de pecar, você não teve um melhoramento, você foi recriado em Cristo Jesus. Então veja, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E é aqui que eu quero começar a falar com você nessa manhã. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então eu comecei abordando o seguinte, irmãos, que muitas pessoas têm a ideia errada de que o propósito de Deus para nós é a salvação. Deus quer que o homem seja salvo. É óbvio que Deus quer que o homem seja salvo. Mas o propósito de Deus, ele não é apenas a salvação. A salvação, ela é apenas um requisito para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Porque o homem pecador, irmãos, não se engane, o homem pecador não consegue
ter boas obras. A Bíblia fala que todas as obras feitas por aqueles que não são filhos de Deus são obras mortas, não são consideradas diante de Deus. Só pode ter obras aqueles que são filhos. Mas veja, Deus ele recria você em Cristo Jesus com um propósito. E a Bíblia fala que esse propósito, que depois que você é salvo, é que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Percebe a diferença? Porque no sistema religioso você tem que ter boas obras para poder se tornar filho, para poder ser salvo. Deus ele inverte essa lógica. Você é salvo, você se torna filho. E agora, por causa da sua nova natureza, você começa a produzir boas obras. É inevitável, é inevitável. Eu estava meditando esses dias, dessas culturas populares de internet, e eu vi uma coisa muito interessante. E uma pessoa teve uma questão, não sei se brigou com outro, e a outra, ao invés de se irar, tratou de forma muito gentil a outra pessoa que estava sendo rude com ela. E aí depois, indagada sobre aquilo, ele falou: olha, nós somos como um copo cheio. E quando alguém esbarra nesse copo cheio, ele vai transbordar daquilo que é o conteúdo dele. Então se o seu conteúdo é ira, é cólera, é raiva, é ódio, quando alguém, você pode até ser um copo bonitinho, você vai para a igreja e o troço vai funcionando, você vai tomando todo cuidado, mas alguém esbarrou, vai derramar, vai revelar aquilo que tem dentro de você. Então eu quero dizer que nós somos nova natureza, nós somos recriados em Cristo Jesus, e hoje o que nós temos para oferecer são boas obras. É inevitável, cedo ou tarde, isso vai se manifestar através de nós, porque o que nós temos agora em nós é uma nova natureza. Agora não se engane, irmãos, porque o que a religião faz? A religião, ela quer consertar o homem de fora para dentro. Então ela pega o copo e aí ela fala assim: não, você é um copo de plástico, mas aqui nós vamos estar muito feio aqui, nós vamos dar uma maquiagem em você, né? O que a religião fala? Não, você virou crente agora, você vai ter que usar uma roupa desse jeito, você vai ter que, colocar uma Bíblia debaixo do braço, fazer isso, fazer aquilo. Mas é algo exterior, irmãos. Deus, na verdade, trabalha com a gente de dentro para fora. Não adianta você querer forçar as pessoas a fazerem as coisas de fora para dentro. Mas há uma transformação que ela é interior. Essa é a nossa nova natureza. Então veja, Deus ele nos salva para que nós agora possamos, aqui fala, para que a gente ande nas boas obras. Ou seja, eu quero dizer que essa nova natureza em você, naturalmente você vai começar a fazer as boas obras. Aliás, fazer não, porque a Bíblia fala aqui o seguinte, os irmãos estão acompanhando? Efésios 2, eu estou agora no verso 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. As quais, agora olha isso que é interessante, porque até isso é diferente. As quais Deus de antemão, ou seja, antes, previamente preparou para que nós andássemos nela. Eu quero dizer que nem a obra que você pensa que você faz, não é você. Foi Deus que preparou para você. Então veja, Deus ele cria o universo, Deus cria Adão e Eva. E quando Deus criou Adão e Eva, ele não queria criar só um casal. Ele já criou todos nós. A Bíblia fala que nós já pré-existimos na eternidade com ele. E ele nos vocacionou para que pudéssemos desfrutar de algo que ele havia preparado previamente. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, ninguém aqui chegou até esse mundo por acaso. Todos nós fomos gerados em Deus, seja qual o contexto natural onde você veio. Não sei se você veio de uma família disfuncional, se sua mãe tentou te abortar ou não, se o seu pai te quis ou não, mas não importa. Se você está vivo, há uma permissão de Deus. E esse Deus que criou você, a Bíblia fala que ele pré-estabeleceu, ele preparou de antemão obras para que você andasse nelas. Agora, o que são essas obras? Essa é o propósito de Deus na nossa vida.
E uma vez que você... Agora, essa vida não é para quem não é salvo. Essa vida é para quem é salvo. Quem não é salvo, você sabe, não tem o coração voltado para Deus. Não vai conseguir caminhar. Mas uma vez que você é salvo, você corre o risco de ainda viver a sua vida de acordo com a sua ideia. Você sabe, Deus ele é muito nobre. E desde o princípio, Deus falou para o homem, olha, você tem a opção de me servir ou não. Péssima ideia. Brincadeira à parte. Mas você sabe, o Deus é o mesmo hoje, irmãos. Sabe, ele convida você. Jesus ele fala assim, aquele que quiser ser o meu discípulo, venha e siga-me, né? Há um convite de Deus. Você ainda pode viver ignorando essas coisas. Você se torna salvo, mas se você não entender a vontade de Deus e não discernir, você não vai viver as boas obras que Deus preparou para que você andasse nelas. Você vai viver a história que você mesmo está escrevendo para você. Ou pior, a história que o mundo está escrevendo para você. Porque você sabe, há uma manipulação de circunstâncias que acabam nos conduzindo a tomar certas decisões. Então, muitas vezes, as pessoas que falam assim, eu vou viver por minha conta, vou viver o que me der na telha, eu sou dono do meu nariz. Na verdade, ele é só alguém que está sendo manipulado pelas circunstâncias do mundo. Né? Decisões a toque de caixa, decisões baseadas em circunstâncias. Então, ele também não é soberano sobre si. Mas quando nós entendemos que há um propósito de Deus para cada um de nós, a gente passa a desfrutar da vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter, para que a gente viva a vida que Deus tem para nós. A Bíblia fala que nós devemos transformar as nossas mentes, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o que é transformar essas mentes? É você colocar de lado esses valores que você aprendeu aqui no mundo e introduzir na sua mente os valores que Deus colocou, os valores que estão na palavra de Deus, os valores que Deus estabeleceu para nós como parâmetro, para que a gente possa viver essa vida plena. Por que não pode ser de outra forma? Porque, veja, a outra forma, todas as vezes que houver um contratempo, que houver um vento contrário, você vai ser movido, você vai ser tirado da posição. Então a única forma, a única rocha onde nós podemos edificar a nossa vida é em Cristo. Então o começo disso é entender que a salvação, irmãos, é o princípio. Eu falo que é a experiência de porta, mas agora você tem Jesus, a salvação é uma experiência de porta, mas Jesus fala, eu sou o caminho. Há um caminho agora, nós precisamos caminhar numa direção, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Mais do que isso, nós temos que entender que nós não pertencemos mais a esse mundo, mas agora nós pertencemos a uma outra dimensão, que é o reino dos céus, amém? Se você olhar o começo aqui de Efésios, desse capítulo mesmo, 2, vamos lá no verso 1. Fala assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, aqui está falando do nosso processo de salvação. Está dizendo que antes de você ser salvo, você estava morto em suas transgressões e pecados. Aqui fala do nosso espírito. Nosso espírito estava mortificado, nos quais vocês andaram noutro tempo, ou seja, quando você não havia sido salvo, segundo o curso desse mundo. Então o que é o curso desse mundo, irmãos? É a mentalidade do presente século, é a filosofia dos tempos de hoje. Você já parou para pensar se você tem andado dessa forma? Se os teus valores, né? Quando a gente fala de alguém que é bem sucedido, o que vem na sua mente? Uma pessoa que é bem sucedida. Uma pessoa que é rica, né? Será que bem sucedido para o mundo é o mesmo conceito de bem sucedido
para Deus? O que é o conceito de alguém bem-sucedido para Deus? Então veja, isso é o que aqui fala de nós andarmos segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, nos não crentes. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos mais andar e pensar, o nosso pensamento, o nosso padrão, os nossos objetivos, os nossos valores não podem ser os mesmos de quando nós ainda não éramos crentes. Nós agora fomos recriados, somos nova criatura. Abre lá em Filipenses, deixa eu ler um outro verso que fala a respeito disso. Filipenses 3. É o seguinte, para frente aí. Filipenses 3,17 fala assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora veja. Acharam? É uma outra carta. Nós estávamos lendo aqui Efésios, né? Éfeso era um lugar, o apóstolo Paulo escreve para ele. Agora, vira a chave aí, tá, irmãos? Mudou todo o público agora. Agora é o pessoal dos Filipenses, é uma outra carta. Mas aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção para crentes que haviam se convertido, mas estavam ainda vivendo segundo o curso desse mundo. E ele chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Olha que forte isso, irmãos. Agora, inimigo da cruz de Cristo, eu sei que a gente pensa lá no ímpio, lá fora, mas ele está escrevendo para crentes. Quem que são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que negam os efeitos da cruz de Cristo. Claro que ninguém vai negar que Cristo foi crucificado. Toda a igreja evangélica, toda a igreja cristã, igreja católica, igreja evangélica, tem certeza que Cristo foi crucificado. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? É acreditar não crer que essa cruz, que a crucificação de Jesus, nos lavou dos pecados. Ainda precisa ganhar fazendo um tipo de obra. Isso é você negar a cruz de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando de coisas que são aspectos naturais, mas eu estou falando dos efeitos da crucificação. Então olha o que ele diz lá no 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, si próprio. O Deus deles são eles mesmos, né? Eu me lembro que, acho que foi, não lembro qual papa que foi o anterior que falou que, olha, todo homem tem uma religião, ainda que seja ele próprio o seu próprio Deus. Né? E nós estamos vivendo uma geração onde o Deus das pessoas é si mesmo, ou seja, tudo eu, o meu bem-estar, os meus valores, a minha ideia, o meu pensamento. E aqui fala que o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Tinha um ditado, acho que os mais antigos, eu já revelei que eu sou mais de 40, né? Então eu posso agora falar mais ditados também. Falava que é o seguinte, que o pior cego é aquele que não quer ver. Tem nada pior do que um cego que não deseja ser curado, né? E eu diria para você que o pior crente é aquele que ainda vive ignorando as coisas do céu. Ainda vive nessa terra da mesma forma como o ímpio vive. E aqui o apóstolo Paulo está falando justamente dessas pessoas. Eles falam que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles, presta atenção, a glória deles, o conceito de ser bem-sucedido deles, o ápice da vivência deles, está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Mas agora vamos continuar aqui, senão você vai ficar triste, né?
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então veja, irmãos, aonde eu quero chegar é o seguinte, que quando nós fomos salvos pela cruz de Cristo, fomos salvos quando cremos em Jesus Cristo e não pelas nossas obras. Eu quero dizer que há agora um propósito ao qual nós devemos perseguir e buscar entendimento, sob pena de nós nos tornarmos a pior dos crentes, vivendo como salvos uma vida terrena. O apóstolo Paulo fala que esses eram inimigos da cruz, porque imagina, Jesus ele conquistou todo o principado e potestade para essas pessoas, mas elas continuavam vivendo debaixo de um jugo, continuavam vivendo, ignorando tudo aquilo que foi feito por elas, sabe? E nós temos que entender que Deus ele nos deu acesso ao reino dos céus. Eu, quando era crente, era de uma denominação muito tradicional, e eu achava que essas coisas do céu era só depois que morresse, era igual Pax, o benefício era póstumo, né? Então a gente ia vivendo do jeito que dava aqui, né? Cada um por si. E aí depois que eu morresse eu ia desfrutar tudo aquilo que a Bíblia fala. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus quando veio ele falou, é chegado o reino dos céus. E nós só vamos conquistar as pessoas quando nós demonstrarmos que o reino dos céus já chegou. Então, como crentes, como corpo de Cristo, o nosso papel hoje, o nosso dever é viver aquilo que Deus estabeleceu para nós, ou seja, andarmos nas boas obras as quais de antemão Deus preparou para nós. Então, deixa eu dizer, lá no seu planejamento, você precisa considerar a vontade daquele que te chamou, a vontade daquele que te comprou, a vontade daquele que escreveu uma história para você. Sabe, viver ignorando isso, irmãos, é o maior dos erros de uma vida cristã. Você se tornar salvo, mas continuar vivendo com todas as mazelas, com todos os problemas, com tudo aquilo que as pessoas daí sofrem. Sabe, e o pior é que a igreja tem se tornado dessa forma, a ponto que as pessoas não veem mais vantagem em ser salvo. Fala, você é salvo para quê? Para continuar vivendo tudo aquilo que eu vivo, ainda ter que ficar sustentando o pastor, ficar dando 10% do meu salário para essa igreja, para que eu vou ser salvo? Sabe, irmãos, nós só vamos conseguir conquistar quando nós entendermos quem nós somos, para que nós somos criados. Deixa eu dizer, você não foi criado para ficar trabalhando como escravo de Faraó. Quando eu falo escravo de Faraó, você já entendeu, é o sistema que esse mundo estabeleceu para nós. Eu quero dizer, a vida é muito mais que isso, mas a vida também é muito mais do que você satisfazer os seus próprios desejos. Aqui fala daqueles que o seu Deus é o ventre, ou seja, aquilo que eu quero fazer é mais importante, o meu bem-estar é mais importante. Não, você foi criado para algo maior. Você foi criado para andar nas boas obras as quais Deus preparou de antemão, para que você pudesse andar nelas. Mas tem um alento, se você está preocupado. Volta lá para Efésios 2, o livro anterior. O texto que a gente estava lendo. Eu comecei a ler lá no verso 8. Vamos ler agora do verso 1. Os irmãos estão entendendo essa confusão que eu estou fazendo ou não? Ô Jesus, me ajuda. Às vezes na minha cabeça está tudo claro, não sei se os irmãos estão entendendo. Lá no verso 1 de Efésios 2... Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, ou seja, todos nós andamos no engano, com esses mesmos valores do mundo, né? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui tudo está no passado, irmãos. Você não pode viver mais desse jeito, está entendendo? Você não pode viver mais segundo a inclinação da carne. O que é carne, pastor? Vai fazer escola bíblica.
Não vou explicar agora não, tá? Fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Isso aí é passado, está escrito aqui no passado. Agora, olha o que está, continuando, no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, o que Ele fez? Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção no 7 agora, que essa é a chave, tá? Deus fez isso para quê, irmãos? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus quer que você mude a sua mente, Deus quer que você ande nas boas obras, porque Ele quer mostrar para você e para as próximas gerações vindouras nos séculos dos séculos, o quão Ele é bom. Deixa eu falar, se alguém um dia, daqui a não sei quantos anos, porque eu não sei também que dia que o mundo vai acabar, parece que está próximo. Mas se demorar, alguém vai ler e vai, se alguém escrever alguma coisa sobre mim também. Falar, esse cara aqui viveu bem. Esse cara aqui se deu bem na vida. O que ele fazia? Eu não sei. Ele servia a Deus. É mais ou menos essa a ideia, irmãos. É a pessoa, Deus escolheu a mim e a você para mostrar a bondade dele, amém? Eu já falei isso para os irmãos. Vamos supor que, já falei esse exemplo, mas tem visitante, eu vou me dar ao luxo de contar de novo esse exemplo. Vamos supor que existe um rei muito rico, né? Um daqueles principados lá do Emirados Árabes, né? E ele descobre um tipo de petróleo ali na terra dele que só naquele lugar existe. E ele se torna o homem mais rico da terra. Mas não assim o mais rico de longe assim, tipo, que o segundo mais rico não tivesse 1% da riqueza dele. Um petróleo fantástico, que não acaba. E esse cara muito milionário, mas ele vivia muito sozinho lá naquele principado, naquele reino dele. Isso é uma história figurativa, ok, irmãos? E ele fala assim, Hilton, você não quer ser meu herdeiro, Hilton? Espera aí, não dá resposta ainda não. Eu vou te dar tudo do bom e do melhor, você vai ser alguém bem, mas aí o Hilton fala assim, não sei, eu moro com a minha esposa aqui, eu gosto tanto dos irmãos aqui em Tampa, eu não sei se eu quero ser seu herdeiro não sei se eu quero. Não, eu deixo você viver aí. Aí o Hilton fala, tá bom, eu deixo você ser meu herdeiro. Mas ele fala assim, olha Hilton, tem um outro problema, só você ainda é muito pouca gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te suprir e te abençoar de tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão falar, uau, mas como que você vive tão bem assim? E veja, irmãos, estou falando de valores naturais, estou só contando uma história, né? Mas você é tão abençoado, né? Deus é contigo, como que você, eu queria tanto ter a sua vida, e aí nós vamos ter um combinado, você vai falar o seguinte, quando alguém falar assim, queria tanto ser igual você, queria ter tanto a sua vida, você vai falar assim, você pode. Basta você confessar esse rei e você vai se tornar também um herdeiro dele. Não pode ser assim não, Hilton. Desse jeito, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Fala aí o que eu tenho que fazer. Não, é só você crer. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. Você tem que crer. Se você crer, você se torna herdeiro. Então veja, essa é a premissa do reino dos céus. É claro que eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de um padrão de vida. Né? Jesus ele fala o seguinte, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não tem. Irmão, você tem noção do que é isso? Hoje o que vale mais é paz, não é dinheiro. Porque você vê de rico indo atrás com doença psicossomática, rico suicidando. Então a solução não é dinheiro, as pessoas estão atrás de paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar. Nós temos isso. Então, quando você começa, a premissa do reino é o quê? Você começa a desfrutar de tal forma que as pessoas vão olhar e falar, que Deus que é esse? Eu quero ser filho dele também. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos escolheu para que mostrar a bondade dele através das nossas vidas. Então, diante de tudo isso, irmãos, por isso que
Lá em Filipenses fala, olha, se você ainda vive com base na perspectiva terrena, você é um miserável. Porque você tem toda a riqueza à sua disposição, você tem todos os recursos, você tem uma vida extraordinária que eu estabeleci para você, mas você decidiu viver ignorando todas essas coisas. É ou não é um desperdício, irmãos? Nesse exemplo que eu usei, vamos supor que o cara, que esse sheik, que esse rei muito rico, desse uma mansão para ele, desse uma Ferrari, desse Ferrari, que os americanos, meu filho, uma Ferrari, pai, o que é isso, filho? Ali, ó, Ferrari, não, Ferrari. E ele continuar, não, eu prefiro andar de ônibus aqui, eu acho mais emocionante ficar no ponto aqui, no sol, mais na Flórida, sabe, essa é a história dos crentes. Essa é a nossa história, irmãos. Sabe, nós precisamos entender que uma vez salvos, há agora algo a ser feito, É triste como muitas pessoas ficam tentando fazer coisas para ser salvas. Ficam tentando lutar para a salvação. Ficam procurando fazer boas obras para chamar a atenção de Deus. Sendo que a Bíblia chama essas pessoas de inimigos da cruz. Você está negando o que Jesus fez. Você está recusando o presente dele. Mas por outro lado, quem já entendeu que recebeu a salvação, agora ela ignora a outra parte, irmãos. Que agora que o negócio começou a ficar bom, agora que a festa está começando, há algo que Deus quer fazer para você. Ah, pastor, mas como é que eu vivo dessa forma? Sabe, você precisa conhecer a vontade de Deus, você precisa passar tempo com Ele, você precisa investir a sua vida nisso. Quantas vezes a gente investe as nossas coisas em empreendimentos terrenos, em projetos humanos, em coisas que vão, depois de um tempo, ficar aqui nessa terra e você não vai ouvir mais falar deles. E às vezes deixamos de desfrutar do melhor de Deus para nós. Sabe, nós precisamos considerar que há um projeto de Deus para as nossas vidas. Deus quer te levar a lugares onde você não imagina. Deus quer fazer coisas com a sua vida que você nunca pensou. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, é com você e eu. A Bíblia fala, nós somos como vasos de barro, que Deus deposita o seu tesouro. Ah, mas justo eu, é você. Quanto mais, a Bíblia fala que Deus pega os fracos para envergonhar os fortes. É conosco mesmo, é essa igreja de brasileiros aqui em Tampa que Deus vai usar para abençoar essa cidade. Não vai ser nenhuma grande igreja, não vai ser nada que aos olhos humanos tem força, porque não é assim que Deus trabalha. Deus mostra a glória dele com as coisas simples, com as coisas fracas. Nós precisamos entender, precisamos permitir, porque como eu falei, Deus ele respeita a nossa vontade. Deus ele não vai te obrigar, nem, até acredite em mim, nem presente ele vai dar se você não quiser receber. Mas quando nós entendemos e permitimos, Deus se alegra, porque Ele é glorificado nas nossas vidas. Deixa Deus fazer isso com você. Deixa Ele te levar, abre mão larga, solta talvez aquilo que você sonhou para você. Deixa os sonhos de Deus tomarem lugar na sua vida. Confia nele, irmãos. A Bíblia fala, provai o quão o Senhor é bom. Sabe, às vezes a gente não experimenta, porque estamos com as mãos tão cheias, tão firmes, tão agarradas naquilo que a gente pensa que é o melhor, naquilo que a gente acha que é o melhor para nós. E não abrimos mão para experimentar o que Deus quer fazer conosco. Mas acredite em mim. Provai que o Senhor é bom. Há uma vontade que é melhor do que a nossa. Há um propósito que é o melhor do que o nosso, sabe? Quantas vezes a gente passa a vida inteira batendo cabeça, lutando para conquistar as coisas, e às vezes quando conquista, como se fosse possível, alcançar, aí você começa a lutar para não perder. É muito difícil essa vida, irmãos.
mas há um reino conquistado que já nos foi dado. Há um lugar de paz, gozo, tranquilidade, e mesmo no meio das batalhas, haverá paz. Porque isso é o que o nosso Deus conquistou para nós lá na cruz. É esse caminho que Ele quer levar a nossa vida. E mais do que isso, esse é um desfrute que é eterno, irmãos. Ele não encerra nessa vida, mas para aqueles que entenderam esse propósito de Deus, você vai desfrutar muito mais ao lado do Senhor. Porque o Senhor ainda recompensa aqueles que o buscam. Amém?